Isso aí, a paz, Senhor, para todos. Estou aqui só fazendo os ajustes para a gente começar a nossa aula. Lembrando vocês que essa é a última aula sobre as epístolas paulinas, né, as cartas de Paulo. E tem já um vídeo gravado aí. Vou deixar aí no decorrer do vídeo também o link para vocês entrarem, sabe, falando especificamente a última gravação que eu fiz, especificamente sobre a carta, né, a Timóteo, tá? Que Paulo enviou a Timóteo. Hoje a gente vai ver a Tito e Filemão. Lembrando vocês também que a carta a Timóteo e Tito são as cartas pastorais, tá? Que Paulo enviou para Tito especificamente e Timóteo. Se você for analisar as três cartas, a primeira, a segunda Timóteo e a Tito, você vê que tem quase a mesma direção, quase a mesma ideia, né? Quem vos fala aqui é o pastor Eduardo, tá? A gente faz parte da supervisão aí do curso Seminário Livre Teológico CESO, né, da nossa igreja, Comunidade Evangélica Somos Um, onde temos aí o pastor Manuel de Matos, tá? Se você quiser fazer parte desse seminário, é um seminário interdenominacional, tá bom? É um seminário que a gente não vai falar de usos e costumes, a gente não vai trabalhar, a gente vai focar mais na teologia, tá? Tenho contato aí da minha esposa, né, a pastora Ana Renata, tá bom? Tenho contato dela, 21 98893 3953. O curso é 100% online, tá bom? Deixa eu só confirmar a gravação aqui, ver como é que tá aqui no OBS. Tá gravando, normal, isso, beleza. Então, você querendo fazer parte desse seminário, tá? Eu quero fazer pelo menos uma aula para me ver como é que é, para me sentir e tal, como é que funciona o curso, né? Só entrar em contato, tá, com a minha esposa que ela vai estar te direcionando, tá, para o nosso WhatsApp, e no WhatsApp você vai receber todas as informações, tá? É, as primeiras aulas elas são grátis, tá? E depois você vai ter o teu livro, vai ter o certificado e todo o material em online, tá, para você estudar, tá? PDF, trabalhos, tá bom? Trabalhamos aí com 3 professores, né? Eu, pastor Eduardo, o pastor Renato e o presbítero Paulo, tá? São os professores que são o corpo, não poderia se falar, o corpo docente, né? O pessoal que ministra a aula no seminário aqui pra gente, tá? Então, você é o nosso convidado. Hoje eu separei um material bem legal aqui sobre essas duas últimas cartas que são pouco lida, pouco, né, meus 27 anos de evangelho, são poucas ministradas, né, no meio dos pregadores, no meio dos palestrantes, né. Filemão, às vezes, eu já ouvi algumas vezes, é uma carta também, embora pequena, mas muito interessante de se ler também, quando o apóstolo ele vai fazer um pedido, né, muito especial a Filemão, quando no que se diz respeito ao escravo Onésimo, né, ao seu escravo Onésimo, para que Filemão receba ele não como um escravo normal, mas como um homem, um escravo de Cristo, né, um homem que ele ganhou em prisões, né, Paulo conheceu ele, e quando Paulo conheceu Onésimo, ele era escravo de Filemão, um grande homem aí é, da atualidade de Paulo, né, dos dias de Paulo. Não se sabe muito sobre ele, e Paulo faz esse pedido, e a gente vai aqui nessas duas cartas hoje finalizar, tá, falando sobre esses dois assuntos importantíssimos, tá bom? Sobre Tito, eu queria é, fazer menção aqui sobre a primeira carta, a primeira não, desculpa, a carta né, que Paulo escreve a Tito, o primeiro versículo mesmo, como a gente vai falar de Tito, né? Queria ler o primeiro versículo, geralmente é um versículo de introdução, um versículo de saudação, né, que Paulo dá
àqueles que ele envia a carta. Aqui diz assim no versículo 1, tá? A carta de a carta de Tito, ela só tem 3 capítulos, tá? Bem pequenininha, tá? A carta de Paulo a Filemão também é bem pequena, só tem um capítulo, tá bom? E diz assim os primeiros versículos de Paulo: servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pôde mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ó, que saudação, hein? Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. É a quem ele está endereçando essa carta. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a gente vai aqui agora caminhar, a gente vai, poderia dizer, viajar um pouco nessa carta, né? Viajar um pouco nessa carta, conhecer um pouco de Tito, né? Quem foi esse grande pastor, esse grande bispo, né? Esse grande líder, né? E seguidor de Cristo, discípulo também de Paulo, né? E tenho um material aqui, até indico para vocês. Eu tenho 2 materiais muito importantes. Um eu coloquei no nosso grupo do WhatsApp, que é o Quem é Quem, tá? Quem é Quem na Bíblia Sagrada, escrito por Paul Gardner, né? É muito bom para você ver alguns alguns homens, algumas mulheres da Bíblia com mais detalhe, alguns personagens ali bíblicos você vai ver com mais detalhe. Tem uma outra também, um outro livro muito legal também, que é a Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos de A a Z, tá? A vida dos principais personagens bíblicos em detalhes, como você nunca viu antes, escrito por Mateus Soares, tá? Mateus Soares é um jovem escritor e ele escreveu esse livro, tá? Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos, que também é muito legal e é o que eu vou usar agora. Costumo usar muito Quem é Quem para falar de personagens bíblicos. Usei ele para falar de Timóteo, tá? E agora a gente vai usar esse livro aqui, que é muito legal, muito fácil de se compreender, tá? E o escritor ele vai dizer que Tito aí um, um ponto muito importante que talvez você não conhecia, que Tito ele ele é conhecido, o nome Tito, né, é um nome grego e que significa louvável, tá? E com certeza o nome dele é profético para a vida dele. Com certeza é profético para a vida dele, pois até tem uma parte que Paulo escreve a Gálatas que ele fala sobre isso, tá? Que ele é louvável, que ele é uma pessoa que não mede esforços para agradar a Deus, para louvar o nome do Senhor. Então o nome dele faz jus ao trabalho e a gente vai conhecer um pouco dele, tá? Ele era grego, tá? Ele era gentio no caso, tá bom? Foi o primeiro gentio a trabalhar com Paulo, tá? Primeiro gentio, por isso que houve-se uma contradição, houve-se uma guerra muito grande, guerra teológica, né? Digo, não guerra de braço, não guerra braçal, mas uma guerra teológica muito grande. No primeiro concílio, concílio quer dizer reunião, tá? Concílio da igreja que aconteceu, se não me engano, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, tá? Isso mesmo, capítulo 15 está aí na tela, tá? De Atos dos Apóstolos, foi mais ou menos 49 antes de Cristo, tá bom? E que eles queriam que Tito circuncindasse, né? Que Tito fizesse a obrigação que os judeus faziam antes de Jesus ter sido morto. Aí Paulo consegue livrar ele dessa situação, Paulo consegue livrar
Tito dessa oportunidade ingrata, né? Ingrata não, mas indesejável, uma oportunidade de ser circuncidado, e Paulo consegue livrar Tito dele dessa situação, tá? Um pouco aqui falando sobre a existência de Tito, né? O livro aqui vai falar que após várias tentativas, né, de lidar com problemas de uma visita pessoal, né, Paulo provavelmente enviou instruções por meio de Timóteo, né, mas eles não seguiram, né, para Coríntios. É muito importante. Tito teve um papel importantíssimo na igreja, na carta aos Coríntios, tá? Uma das cartas aos Coríntios, principalmente na segunda, tá? Paulo envia a primeira carta através de Timóteo. Timóteo ministra ali, mas parece que o povo não recebe muito bem a palavra de Timóteo. O povo não recebe muito bem ali o ensinamento de Timóteo, e pela segunda carta ele já envia Tito, né? Tito, né? Diante disso ele envia Tito para ensinar, né? E Tito vai ser bem sucedido nessa área, vai ser bem sucedido na área do ensinamento. O interessante é que não há briga, não há guerra teológica entre eles mesmo, porque você vê que Timóteo não foi muito bem ali nos ensinamentos a Corinto, mas ele foi muito bem em Éfeso, que ele foi um pastor por muito tempo de Éfeso, né? Tanto é o destaque de Tito depois da primeira carta aos Coríntios, né? Que a gente sabe, que a gente vai estudar aqui, que Tito foi pastor da ilha de Creta, né? Uma ilha muito bonita, por sinal, que fica ao sul da Grécia, né? Paulo vai ser Tito vai ser o pastor ali da pastoreio geral daquela ilha. Tanto é que Tito teve uma influência muito grande em Corinto, que você vai ver 18, não, desculpa, 8 vezes você vai ver a menção de Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, e faz menção do nome de Tito, tá? Só para nível de anotação, se você quiser anotar aí, você vai encontrar esses dados. Eu não escrevi aí, não botei para vocês. Você vai encontrar esses dados aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Todos os versículos, capítulo que eu falar é a segunda carta, tá? O segundo relato, capítulo 7, versículo 6. Terceiro relato, capítulo 7, versículo 13. Quarto relato, capítulo 7, versículo 14. Quinto relato, capítulo 8, versículo 6. E ainda no capítulo 8, versículo 16. E ainda no capítulo 8, versículo 23. E o oitavo relato e o último que Paulo vai falar de Tito vai ser no capítulo 12 e no versículo 18. Então você vê uma influência muito grande de Tito para cooperar na ajuda ali de reestruturar, né, a doutrina, reestruturar a direção da igreja de Corinto, né? A gente vai ver que Deus consolou Paulo, né, ele vai citar, né, que Deus nos consolou pela chegada de Tito, tá? A gente vai ver mais para frente ali o versículo que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5 e 6, tá? E esta epístola, né, de Tito, né, ela provavelmente foi escrita depois que Paulo saiu da primeira prisão em Roma e reassumiu sua trajetória missionária por volta de 65 a 66 anos depois de Cristo, tá? É, Nesta ocasião, Tito estava trabalhando em Creta, né, tinha uma missão ali de organizar as igrejas e constituir presbíteros, levantar presbítero, tinha essa função ali na ilha de Creta, tá? Está claro que para eles os termos presbítero e bispo correspondiam à mesma função, porque ao descrever a qualificação exigida a um presbítero, Paulo diz, em Tito capítulo 1, versículo 5 ao 9, Paulo vai dizer: porque convém que os bispos sejam irrepreensíveis como dispenseiro da casa de Deus, tá? Eu falei um pouco sobre o bispo na aula anterior. Você procura aí no meu canal, você vai encontrar a epístola a Timóteo. Você vai ver que eu falei um pouco sobre o serviço, né, o ofício do presbítero, do pastor, do bispo, do pastor, do presbítero, do diácono, né? E finalizando aqui
essa parte do entendimento sobre um pouquinho da biografia de Tito, né? É, você vai ver aqui que Tito é instruído a vir a Nicópolis, na costa oeste da Grécia, tá? Para passar o inverno ali com Paulo, e este enviara a Ártemas ou Tíquico para cuidar da igreja em Creta nesse período, né? Então Paulo pede a Tito para dar uma ida até lá, e nesse período Ártemas e Tíquico lidera, né, no lugar de Tito, né, a sua função de pastores ali nessa região. A última notícia que temos de Tito no Novo Testamento encontra na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10. Tito tinha partido para a Dalmácia, aparentemente de Roma. A tradição nos diz que Tito se tornou bispo de Creta ao envelhecer, provavelmente tenha morrido ali em 107 anos depois de Cristo, aos 95 anos. Tá? Então, só uma rápida biografia sobre Tito, para a gente conhecer e saber quem é esse pastor, né? Não tão pouco falado na Bíblia, mas que tem um ensinamento para quem está levantando igreja, para quem está separando obreiros para trabalhar, para seguir. Tá aí 3 cartas excepcionais, as cartas pastorais que Paulo é, fala ali, que é Timóteo e Tito, as 3 cartas, que é a primeira, a segunda Timóteo e a epístola de Tito, é essencial para quem está separando alguém para o ministério. Tá? Aqui no slide, vamos comigo aqui no slide, que a gente vai. Deixa eu só mudar a caneta aqui para ficar mais legal, para ficar bem didático, tá? Botar tipo um laserzinho, né? Aqui em cima você vê o nosso contato, fica à vontade para entrar em contato, tá? A hora que quiser para fazer a tua matrícula. Na ordem de composição da epístola, Tito segue a primeira a Timóteo, né? O que acontece? Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, depois ele escreve Tito, depois ele vai escrever a segunda, tá? Mas para nós entendermos, foi colocado em ordem aqui a primeira, a segunda, depois vem carta de Tito. Depois de ter escrito esta última, Paulo navegou com Tito para Creta, onde o deixou a fim de pôr em ordem a igreja. Então a gente vê que Paulo ajudou muito ao apóstolo Paulo, principalmente em Corinto, né? E depois Paulo leva ele para Creta, tá? Tito era um gentio, você vai ver ali em Gálatas, né, capítulo 2, versículo 3. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 3, você vai ver que Tito era um gentio. Viu? Embora sendo grego, foi constrangido, mas Paulo defende isso lá no primeiro concílio, aonde Paulo não deixa circuncidar Tito, tá? E Paulo traz essa defesa ali, né? Você vai ver em Atos capítulo 15. Provavelmente era um dos convertidos de Paulo. Você vai ver logo em Tito, no versículo 4, a gente até fez menção dessa leitura. Sim, então, esteve presente com o apóstolo no concílio em Jerusalém, justamente para resolver essa situação, tá, desse problema judaizante. Em Atos 15 você vai ver isso, onde, apesar da insistência dos judaizantes, Paulo recusou que ele fosse circuncidado, tá? É, o apóstolo tinha grande confiança nele e por isso depositava em suas mãos grandes missões importantes, né? Missão essa de intervir na igreja de Corinto, e a outra grande missão que Paulo tinha para pôr na mão de Tito, né, era de pastorear a igreja na ilha de Creta. Depois a gente vai ver o mapa ali,
Você a gente vai conhecer o mapa da ilha de Creta, onde ela fica direitinho. Eu tirei uma foto da cidade ali de Creta. Eu acho que hoje qualquer um queria pastorear a igreja ali. Vocês vão descobrir por quê, né? Ali a gente vai ver aí que tem a referência bíblica, né? Então você vê que nessa leitura extensa, Paulo vai falar que é louvável a igreja, né? É louvável porque você vê que dentro dessa leitura, Paulo também vai explicar que Tito foi repreendido, mas aceitou a repreensão, a obediência, né? E por aceitar a obediência, Deus deu cargos maiores para ele. Eu sempre tive comigo, né? Eu sempre tive um pensamento de que se você quer ser um bom líder, seja um bom liderado. Né? Se você quer liderar bem, você seja um bom liderado. Se você quer que alguém te obedeça na tua liderança, obedeça também a sua liderança, porque todo líder tem que ter toda liderança tem que ser liderado por alguém. Temos que ter, no caso, a cobertura espiritual, não é? Sendo assim por uma pessoa certa e correta dentro dos parâmetros de Cristo. Então, sabendo que o caráter digno e imoral dos cretenses e a presença dos mestres falsos tornariam difícil a sua tarefa, Paulo escreveu a Tito uma carta para instruí-lo e animar em seus deveres. Paulo sabia que estava enviando ele para Creta, mas sabia que ia ser difícil, sabia que ia ter sérios problemas, dificuldades. Então Paulo falou, né, começou a dar instruções para ele de como liderar a igreja em Creta, né, como não deixar que as heresias, os falsos, os costumes que não eram costumes dos evangélicos entrassem dentro da igreja. Essa epístola é uma epístola curta, contendo apenas 3 capítulos, mas eu vou te falar, são 3 capítulos que você que está começando o ministério, você que está fundando uma igreja, não afundando uma igreja, mas você que está fundando uma igreja, tá? Dando os fundamentos ali numa igreja, vou te falar. As cartas pastorais, você tem que estudar as cartas pastorais de Paulo, que vai te dar um ensinamento, vai te dar uma direção no Espírito Santo muito grande. Tá? São 3 capítulos, mas ela reúne num espaço limitado, grande, mas grande mesmo, quantidade de instruções, abrangendo doutrina, moral e disciplina. Tanto é, irmãos,
que essa carta ela é canonizada. O que é canonizada? Né? Foram os 66 livros. A gente teve essa aula de bibliologia, tá? Você que quer ter essa aula ainda não teve, faça parte do seminário. Então teve a bibliologia, essa carta, os 66 livros foram canonizados, foram separados por Deus para estar hoje nas nossas mãos como a Bíblia Sagrada. Né? A Bíblia Sagrada. Só uma rápida recapitulação sobre bibliologia. O que significa a Bíblia Sagrada? Bíblia Sagrada significa reunião de livros pequenos, coleção de livros pequenos. E Paulo, com certeza, escreveu mais de 13 cartas. Eu tenho falado isso no curso o tempo todo, a gente tem batido nessa tecla. Tá? Inclusive, eu creio que Paulo também escreveu a carta aos Hebreus. Tá? A própria Bíblia nos dá fundamento para isso. Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre, sobre a defesa de que Paulo provavelmente tem uma grande porcentagem de ter escrito a carta aos Hebreus. E se ele escreveu a carta aos Hebreus, provavelmente Paulo escreveu 14 cartas. Aí sim, ele escreveu mais de 50% da parte do Novo Testamento. Né? Então, se Paulo escreveu mais cartas, com certeza Paulo escreveu mais cartas, e Paulo não só escreveu a epístola pastoral para Tito ou para Timóteo, deve ter escrevido algumas outras epístolas pastorais, alguns aconselhamentos para outros pastores, tipo talvez para Epáfras, que foi o pastor de Colossos. Né? O porquê Tito está aqui como a carta canonizada. Né? Só para vocês entenderem, canonizada vem de cânon, que vem de cana. Cana vem de medição, né? Cana no passado, antigamente vinha de medição, medir. Tem alguns textos da Bíblia Sagrada, algumas referências que falam sobre usar a cana como medição. E media tantas canas, né? Por quê? Por que canonizado? Porque mediram, avaliaram a carta de Tito, assim como os outros 65 livros da Bíblia, analisaram e viram que ela estava dentro dos parâmetros. E se essa carta está aí, porque tem alguma coisa, algum fundamento, alguma coisa para nos ensinar de forma, né? E com certeza, volto a falar, quem estiver constituindo obreiros, separando obreiros, agora no final do ano sempre tem essa separação de obreiros, departamento, né? Então, se estudem essas 3 cartas, vão fazer muito bem para você, tá? Estudem elas. E o apóstolo, como fez na primeira Timóteo, adverte no tocante aos falsos mestres das orientações acerca da conduta convenientes de várias classes de cristãos. Tá? Então, essa carta tem um fundamento não só de ensinar, de estimular Tito, mas também de abrir os olhos de Tito quanto às heresias que estavam entrando na igreja. Tá? O livro tem como base doutrinas de tais instruções a graça de Deus, a qual confere a salvação, conduz a vida piedosa e oferece a bendita graça da volta de Jesus Cristo. Tá? Isso aí você vai ver lá capítulo 2 de Tito, versículo 11 e 14. A base experimental dessas instruções é a regeneração operada pelo Espírito Santo. Deixa eu ver se eu botei essa referência aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui na próxima. Não, aquela referência eu não coloquei, não. Essas 2 referências aqui eu coloquei. Paulo, preocupado com as qualificações dos obreiros, vai orientar Tito quanto ao que ele considera importante. Tá? Perfil daqueles que exercerão esse episcopado. Né? Paulo explica, para quem vai ser presbítero tem que ser assim, para quem vai ser diácono também, tá? Esposo de uma só mulher, respeitoso, né? Fala até da família, dos filhos, né? Os bispos teriam que possuir algumas características de ordem moral, social, indispensável pela nobre função, tá? Você vai ver aqui no capítulo 1, do versículo 5 ao 9, né? Tá aí para você. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesse anciãos. Em algumas traduções está presbítero, tá? Como já te mandei.
alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Versículo 7. Pois é necessário que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, não, desculpa, temperante, versículo 9 e último, retendo firme a palavra fiel que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes, tá? Então Paulo dá essa ordem, Paulo dá esse ensinamento, Paulo traz aí para Tito a receita do céu para liderar a igreja em Creta. A receita do céu para combater contra as heresias. A receita do céu para levantar bispo, para levantar presbítero, para levantar pastores. Era importante que o jovem pastor soubesse como tratar os falsos mestres, em especial por eles ser gentios. Os hereges tinham em seu meio, em outros, judeus que não se conformavam que o cristianismo fosse uma religião independente do judaísmo e tivesse vida própria sem prática da religião judaica. Está lá no capítulo 1, no versículo 10 ao 16, porque há muitos insubordinados, Paulo está falando aí dos judeus que não era a favor do evangelho, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, aos que é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Um dentre eles, seu próprio profeta, disse: aos cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões, preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam são na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tudo é puro para os que são puros, mas os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprobos por toda boa obra. Então eles pregavam, infelizmente hoje nas igrejas, às vezes a gente vê esse tipo de pregadores que pregam, mas não vivem o que pregam. Então era o que os judeus não cristãos estavam fazendo naquela época, pregando, mas não vivendo a verdadeira palavra, que era a salvação, né? E crer em Jesus Cristo, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então Paulo estava debatendo contra isso. Paulo estava defendendo essa tese, essa defesa dele. Era defender o cristianismo de todos os momentos, de todos os lados. Tá? A data que Tito escreveu foi cerca de 65 a Tito, não, desculpa, que Paulo escreveu a Tito foi cerca de 65 a 66 anos depois de Cristo. Você vai ver que essa data também ela bate com a primeira carta a Timóteo, tá? Por isso que ele escreve a primeira carta a Timóteo, logo depois ele escreve a primeira carta para Tito, ou melhor, a única, né, que foi canonizada. Talvez tenha outra, mas não canonizada. Mas não há conhecimento sobre isso. E depois Paulo vai escrever a segunda carta a Timóteo. Foi escrita pouco depois da primeira carta, né, como a gente está vendo aqui, provavelmente em algum ponto da Ásia Menor. Tá? A gente vai ver aqui o tema central da epístola, como a gente falou aqui, que é a organização de uma verdadeira igreja de Cristo, e um apelo à igreja para ser fiel no Senhor Jesus Cristo, tá? Não deixar doutrinas erradas entrarem, não deixar costumes entrarem, né? A organização da igreja, né? O propósito aqui de Tito também era instruir a Tito na organização da igreja, advertir contra os falsos mestres e encorajar a Tito a cumprir o trabalho que deixou para ele realizar na ilha de Creta.
É só para localizar, no caso você, né, eu falei que ficaria a distância entre daqui a região dos lagos, mas ninguém sabe onde eu estou, né? Hoje a gente está aqui em Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, né? Capital aqui, centro do Rio de Janeiro, poderia dizer. Então, de Caxias à região dos lagos fica mais ou menos a distância a distância dessa ilha até para a capital Atenas, tá? Então, vamos lá, só para a gente finalizar aqui, o esboço da Epístola de Tito é a ordem e a doutrina da igreja, tá? É um esboço pequeno, e a conduta da igreja. Nessa ordem e doutrina tem a separação dos presbíteros, pastores, né? E o sumário, a introdução, saudação, nomeação e qualificação dos bispos, supressão dos falsos mestres, ensinando a boa conduta. Sempre, 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 sempre. Sempre ensinando ali a boa conduta. Tá bom? Vamos para o próximo slide aqui, para a gente finalizar, já estamos finalizando. A conclusão, sumário, solicitação a Tito para vir a Nicópolis e outras instruções, saudações finais. E é no finalzinho de Tito que Paulo vai dar uma palavra para que o povo, a igreja de Creta, obedecesse os governantes, né? Foi um versículo muito bem lembrado nesses últimos dias, por causa de governo, por causa de liderança nacional, né? Então ali é nessa carta que Paulo vai instruir a Tito, que Tito deve obedecer os governantes, tá bom? Ali no finalzinho da carta você vai ver isso. Aqui agora a gente vai fazer um apanhado rápido em Filemão, porque Filemão não é difícil de se entender, tá? Filemão, na verdade, o objetivo desta carta era para que Filemão, que não, quase ninguém conhece sobre ele, não tem muito sobre a sua história, e que ele aceitasse o seu escravo Onésimo. Né? Não contém instrução alguma direta referente à doutrina ou conduta cristã. O seu valor principal encontra-se no quadro que nos oferece do funcionamento, prática da doutrina cristã na vida diária e da relação do cristianismo com os problemas sociais. Trata-se de um exemplo que não era comum em seus dias, de que o evangelho também de que o evangelho é também a solução para as crises sociológicas. Apesar de a escravidão ser comum nos tempos apostólicos, em nenhum momento encontramos neles uma forma justa nas relações sociais. O que está mais que provado é que o homem tem direito de liberdade de ir e vir, exceto se ele tiver cometido algum crime contra a sociedade. Então Paulo estava lutando pela liberdade do escravo, né? Onésimo, que agora não era simplesmente um escravo de um homem, mas ele pertencia a Deus, pertencia a Jesus. Sua história trata de um escravo fugitivo, chamado Onésimo, mais afortunado do que alguns de seus companheiros, tem por amor um cristão, Filemão, convertido de Paulo. Né? E Filemão também, uma nota importante aí, que Filemão foi convertido, né? Foi amigo de Paulo, foi convertido de Paulo, e Onésimo também foi o convertido de Paulo também. Por causa das suas mencionadas, por causas são não mencionadas, Onésimo fugiu de seu amo, quer dizer, do seu líder, né? Foi a Roma, onde Paulo estava preso, provavelmente. Ele fala que ele escreveu essa carta em prisão, é uma das cartas de prisão de Paulo, onde se converteu sob a pregação de Paulo. Então, até dentro da prisão, Paulo estava ganhando almas, era um caçador de almas. Né? Paulo era um caçador de almas. Após a sua conversão, ele é orientado pelo apóstolo a retornar a seu Senhor e viver a magnitude do seu nome, porquanto Onésimo significa útil, né? A palavra onésimo significa útil, né? Você vê aí no versículo 10 e no versículo 11, né? Que fala a respeito tem essa referência aí. Agora em Cristo, ele seria mais que servo de Filemão, pois acabara de receber a habilidade de Jesus para ser onésimo, né? Ser útil,
para outras pessoas, né? Então Onésimo, sempre que eu não falava, vem cá Onésimo, é como se estivesse dizendo, vem cá útil, né? Então Paulo tá, né? A carta a Filemão ensina isso, ele pede esse pedido, ele faz esse pedido que Onésimo venha ser, que Jesus, que a habilidade que tinha Jesus para ser Onésimo para as outras pessoas, para ser útil para as outras pessoas. Onésimo chegou a ser tão querido por Paulo que este quis retê-lo para lhe ministrar na prisão. Então, Paulo pegou um amor, né, por Onésimo tão grande que Paulo pregou para ele ali, ele aceitou a Cristo, recebeu o Evangelho, né? Mas o apóstolo teve de abrir mão desse privilégio, embora Onésimo tenha se arrependido de seu pecado, havia necessidade de restituição e que somente podia ser cumprido pelo regresso de ser escravo à sua submissão ao amo. Então Paulo queria que ele ficasse ali para ajudar ele de alguma forma, mas Paulo entendia também que era necessário Onésimo voltar a Filemão. Então Filemão não é uma carta muito difícil de se entender, é simplesmente um pedido de reconciliação que Paulo faz a Filemão concernente ao seu escravo Onésimo, né? Paulo pede que ele venha ser útil no Evangelho. Paulo pede que ele venha ser Onésimo mesmo, venha fazer valer o nome dele. A data que foi escrita foi 62 anos depois de Cristo, aproximadamente, né? Enviada por Tíquico. Então foi Tíquico que enviou essa carta a Filemão, pegou de Paulo, que estava em Roma, e levou até Filemão, tá? Essa carta, tá? Tico com a carta aos Colossenses também e Efésios, né? Então Tico fez essas três missões. Tico levou a carta para Filemão, levou a carta aos Colossenses e a carta para Timóteo em Efésios. Lá em Colossenses estava Epáfras e em Efésios estava o pastor Timóteo, tá bom? Tema: o poder do evangelho na solução dos problemas sociais. Propósito: convencer a Filemão para que recebesse Onésimo de volta, não como um escravo, mas como um irmão em Cristo, né? Para ser útil em Cristo, né? O esboço final de Filemão: introdução, saudações, elogio de Filemão, intercessão por Onésimo e conclusão, saudações, tá bom? Então, deixando aí, como já a gente está gravando isso hoje, dia 1º de janeiro, né? Um feliz 2023 para todos vocês que estão ouvindo, para todos os seminaristas do Seminário Livre Teológico CESO, tá bom? Glórias a Jesus, tá? E um feliz ano novo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente e parabéns para você que está ouvindo essa aula. Tá? Tem mais aula aí no nosso canal. E para você também que queira fazer parte dessa família, só entrar em contato conosco, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente e até a próxima. Fiquem na paz. Tchau, tchau.